Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Dr. King, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, o tema de vídeo é a falácia da compensação, exemplificando as pessoas que acham que, pelo fato de um cara ser feio, ele deve ser automaticamente inteligente e etc., como se ele não pudesse ser inteligente e bonito ou burro e feio ao mesmo tempo. E Dr. King, muito obrigado por mais uma doação ao canal. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link fica na descrição e no comentário fixado, junto também com basicamente todas as informações do canal aí, né? Basicamente tudo que eu ofereço e todas as minhas outras plataformas vocês podem encontrar na descrição e no comentário fixado. E se vocês quiserem apoiar o conteúdo ainda mais, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. E vamos a esse assunto, né? Esse assunto é engraçado porque essa impressão de que as pessoas menos bonitas costumam ser mais providas de inteligência, ela vem de um efeito social muito comum, que é o de que a beleza é um grande facilitador da vida, das coisas em geral. Isso é um fato. Se você é mais bonito, as coisas vêm para você mais fácil. E existem diversos estudos sobre isso, inclusive um livro muito bom chamado Capital Erótico, que mostra com pesquisas conclusivas, contundentes, diversos testes, como pessoas mais belas elas têm no geral mais facilidade e elas inclusive causam a impressão de serem mais competentes, né? Elas são escolhidas para melhores empregos, elas têm mais oportunidades em geral e inclusive é por isso que estelionatários eles se vestem sempre muito bem, se portam muito bem e cuidam bastante da própria aparência, né? Mas não só isso, o livro ele também mostra o efeito da atração entre as pessoas, né? Como realmente uma pessoa que está atraída pela outra, ela tende a enxergar essa pessoa atraente de uma maneira muito melhor. É um conceito que a gente explica aqui na questão do waifuísmo também. O livro ele mostra que quando o indivíduo está atraído por outro, ele começa a projetar virtudes e perfeições nesse indivíduo atraente, como se acreditasse que esse indivíduo fosse realmente uma personalidade à parte, uma pessoa à parte. E é exatamente por isso que a gente vê um monte de pessoas em geral, né, de ambos os sexos aí, caindo em um monte de relacionamento claramente problemático com pessoas extremamente problemáticas, mas que não conseguem ver esses defeitos. Porque meio que a mente humana, ela te cega, né, propositalmente, para os defeitos e os problemas da pessoa com a qual você tem atração, para, viabilizar a reprodução. É simples assim. Meio que a natureza ela sabe que a lógica, a racionalidade é um grande impeditivo para a reprodução, então ela meio que desliga essa função aí no cérebro humano para você não questionar muito, sabe? Para você não pensar muito e levar você à reprodução. É um instinto animal, com certeza. Mas, bom, foi o que manteve a humanidade até hoje e, convenhamos, é o que mantém ainda, né? É importante, de certa forma. Então, eu não vou entrar aqui no quesito o que é a beleza, se a beleza tem a ver com o formato do seu crânio, seu olhar de caçador, não sei o quê. Eu já fiz um vídeo sobre beleza, que ela tem questões objetivas como juventude, fertilidade, saúde, disposição em geral. E que ela também está cheia de questões subjetivas, como a gente vê padrões de beleza mudando aí ao redor do mundo. Muito se confunde que a beleza ela é totalmente objetiva, porque na verdade a gente já vive num mundo globalizado e a fonte de cultura é basicamente centralizada em Hollywood, nos Estados Unidos, né, e no hemisfério norte, convenhamos. Então, de fato, não dá para negar o conceito sociocultural de beleza, né? Porra, você reduzir tudo a uma questão de genética, ou seja lá o que for, para mim é um reducionismo que evidencia muito a ignorância da pessoa. Mas enfim, eu já falei sobre isso, o ponto não é esse. Vai ter uns caras aí sequelando nos comentários como sempre, mas eu já falei sobre tudo isso, né? O ponto aqui é o efeito da beleza, não a origem da beleza, o que determina a beleza nem nada do gênero. O efeito de pessoas consideradas mais belas é que elas vão ter mais facilidade, por isso elas não têm que se esforçar tanto, sabe? Principalmente intelectualmente. E aí meio que acontece que tem aquele estereótipo, né, do cara, o Chadzão lá, por exemplo, dos filmes americanos, que ele é um valentão e ele é alto, ele é forte, ele é bonito, porém ele é burro. Também tem aquele estereótipo do cara que é muito grande e muito forte, porém ele é meio tapado, entendeu? Ele é como se fosse um ogro. E muitas vezes ele tem realmente um problema psicológico, um problema mental, às vezes um retardo ou coisa do gênero. E, se não me engano, existem pesquisas sobre isso, mostrando que, em alguns casos,
É como se fosse um efeito de compensação genético mesmo. O cara ele nasce muito grande, muito forte, com propensão maior à violência, mais testosterona. E em comparação, né, com outros indivíduos que não têm essas características físicas proeminentes, ele tem uma capacidade psicológica menor, né? Inclusive, a própria testosterona, ela tende a ser um dificultador do raciocínio, por incrível que pareça. A testosterona é o hormônio sexual mais ligado à libido. Isso nos homens e mulheres. É por isso que meninas na adolescência, elas parecem maturar psicologicamente, intelectualmente, mais rápido que os meninos. Porque os meninos eles têm um surto de testosterona ali, e isso deixa eles meio tapados e meio animalescos mesmo por essa questão de libido, para tentar se provar também, aí começam a ficar meio brigões e tal. E o sistema educacional que a gente tem no Brasil e no mundo não sabe lidar com isso. A gente tem um sistema educacional hoje no mundo inteiro que não contempla a biologia e a mentalidade dos homens, né, e meninos em geral. Que, na verdade, nem as entende e nem sabe lidar com elas, porque o sistema educacional que a gente tem no globo hoje é basicamente sentar a bunda, né, na carteira, receber educação expositiva e basicamente obedecer, sabe? É um teste de paciência, é um teste de submissão, é algo que vai em total contrariedade a toda a construção masculina em geral e fica por isso mesmo, sabe? O primeiro processo de afeminação que o menino recebe é no sistema educacional, é na escola. E quando eu digo afeminação não é nem num termo pejorativo, sabe? É simplesmente porque, de fato, a natureza feminina ela consegue lidar muito melhor com essa coisa de receber informação passivamente, de se submeter, de ficar muito tempo parado fazendo alguma coisa repetitiva, sem estímulo físico quase nenhum. E é exatamente por isso que, até certo ponto, meninos e meninas, eles conseguem ter um resultado muito parecido, tá? Porque o sistema educacional ele favorece as meninas em geral, favorece o feminino em geral e desfavorece o masculino. Então isso equilibra as coisas, vamos botar assim. É como Sócrates ou Aristóteles que dizia, né? Para você igualar dois indivíduos que são essencialmente diferentes, você tem que puxar um para baixo e puxar outro para cima. Mas um conhecimento que não é tão popularizado entre os homens e deveria ser é que a capacidade de desenvolvimento masculino é muito maior que o feminino. E isso em todos os fatores, tá? Fatores físicos, fatores intelectuais e até em fatores sociais, por incrível que pareça. Bom, biologicamente falando, a gente tem o fato de que a puberdade nos meninos chega um pouco mais tarde, né? Costuma chegar aos 14, 15 anos em média, nas meninas começa a chegar nos 12, 11, 12 anos. E a menina ela costuma ter um surto muito rápido de desenvolvimento físico e mental. Sim, de fato, meninas amadurecem mais cedo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por isso que dá essa impressão de que as gurias de, sei lá, seus 13, 14, 15 anos, elas estão alguns anos à frente em questão de maturidade mesmo, maturidade social, emocional, que os meninos dessa mesma idade, tá? Mas isso não dura muito tempo. Essa dianteira delas não dura muito tempo. Os meninos, quando eles estão chegando na puberdade, cara, eles ganham assim uns pelinhos aqui ou ali, o ombro fica mais largo, a voz fica mais grossa, mas é meio que só isso, entendeu? Tipo, se ele tiver uma genética diferenciada, vamos botar assim, ele vai ganhar uma massa muscular a mais, ele vai ganhar mais pelo, ele vai ganhar muito mais altura, mas no geral o guri na puberdade ele não fica tão mais impressionante assim. Ele tem que correr atrás, tá ligado? Ele tem que entrar na academia para ganhar um shape, ele tem que comer bem, e até para estimular a produção de testosterona, ele tem que se expor a certos ambientes e a certas condições que coadunem ali com padrões emocionais. Como, por exemplo, existem pesquisas, diversas pesquisas que mostram que vencer uma competição estimula e muito a produção de testosterona no homem. Então você percebe que é uma condição ambiental. Claro, você tem que se expor a um ambiente de vitória, né, uma condição de vitória ali. Isso desencadeia em você uma resposta emocional, que é a sensação de vitória, a sensação de ser um vencedor. E aí o seu metabolismo entende aquilo ali e libera em você um surto de testo, tá ligado? E é exatamente por isso que ambientes competitivos, jogos, né, competitivos em geral, eles são essencialmente masculinos, é claro, e é por isso também que a gente vê o sistema educacional já há muito tempo tentando destruir isso aí, né? Com essa coisa de tipo, não, todo mundo aqui é vencedor, não existe ninguém melhor que ninguém, todo mundo vai ganhar uma medalhinha de honra ao mérito por ter participado. Não, cara.
Isso destrói uma das fontes mais importantes do desenvolvimento da masculinidade tradicional, né? E em vez de estimular um ambiente onde os vencedores ganham algum tipo de autoridade para tutelar ou ensinar os perdedores a melhorarem, né? O que seria ganho para todo mundo, pô, quem não quer aprender com o melhor, né? Quem não quer aprender com os vencedores? Estimulando também ainda mais competição, uma competição sadia, onde você aprende com os melhores para eventualmente desafiar os melhores. Em vez disso, o sistema educacional vai lá e destrói completamente o sistema de meritocracia, dane-se. E aí dá no efeito da soja, né? Como a gente chama o efeito dos guris sojados. Então você vê que não é tão simples dizer que os guris hoje são mais sojados, a geração masculina atual ela é mais afeminada e tal, por conta de, sei lá, alimentação, microplástico, ou por pura preguiça, porque eles têm muito acesso a conforto, a tecnologia. Eu não estou dizendo que isso está errado, tá ligado? Eu não estou dizendo que esses são fatores, nem dizendo que esses fatores não são determinantes ou que são determinantes. Eu só estou falando que existem muito mais fatores do que a gente imagina, muito mais evidências do que a gente escolhe para ser as determinantes, né? Ou simplesmente para dizer que são as que existem. As outras a gente ignora sistematicamente, assim, às vezes só para, sei lá, botar a culpa em alguém ou para corroborar com a nossa narrativa, né? Então, assim, existem muitas outras evidências de fato. Eu poderia passar minutos de vídeo aqui dizendo como e por que elas deveriam também ser levadas em consideração, mas esse não é o ponto, né? O ponto é o assunto do Dr. King aqui, que é a coisa da falácia da compensação. Então, voltando ao assunto da questão da aparência, né? Veja, aparência não é só aparência física. Muito se confunde aqui dentro da nossa comunidade aparência com a sua construção corporal, né? Essa coisa de queixo quadrado, olhos de caçador, voz grossa, gorila rendes, altura e tal. Aparência não é só isso. Aparência também é o seu status social, tá? Por incrível que pareça, é a sua postura. Isso nem é papo de pua. É um fato. E muitas vezes, socialmente, essas coisas todas, como você se veste, como você se porta, a impressão que você causa no imaginário social, o seu status e tal, são determinantes para você levar melhor em cima de algum outro cara, né? Mogar outro cara. Ou mesmo são critérios de desempate. Então, o ponto que o Dr. King ele disse aqui, né, nessa impressão que as pessoas têm de que o cara que é feio ele é automaticamente inteligente, parte do efeito muito simples de que pessoas que têm uma aparência piorzinha, elas têm que se esforçar mais para ter resultados meramente parecidos com quem tem uma aparência melhor, né? E geralmente esse esforço ele precisa ser intelectual. Por exemplo, vocês não conhecem aquele estereótipo do gordinho gente boa? Parte inclusive daquela coisa de que o cara ele tem que ser gente boa para ganhar o mesmo crédito social de pessoas que têm uma aparência melhor que a dele. Tipo, aquela guria também, que é gente boa, e pô, ela é honradinha e tudo de bom e blá blá blá, mas ela não tem uma boa aparência, né? Então, para você ver como isso parte até daquele senso de egoísmo, né? A pessoa, ela só é daquele jeito agradável, né? Virtuoso e tal, porque não tem uma aparência. Como dizia o Nessan Halita, né? No dia que essa pessoa acordar com uma boa aparência, ela se torna tão tóxica e desagradável quanto os mais belos costumam ser. Tipo aquele meme, né? Pô, se eu fosse bonito, se eu fosse trincado, eu ia ficar nojento. Justamente por isso, o cara ele vive em restrição, ele não mostra quem ele verdadeiramente é, porque ele não pode se dar a esse luxo. Sabe aquele ditado, né? Que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ter uma boa aparência, de fato, é um poder. E quando a pessoa recebe esse poder, é que ela mostra quem ela é de verdade. É claro que a gente também não pode cair no efeito de compensação, né? Eu estou generalizando. Generalizar é a forma mais correta de lidar com um assunto abrangente. Eu não conheço todas as pessoas bonitas do mundo, não conheço todas as pessoas feias do mundo. Então existem exceções, mas geralmente as exceções confirmam uma regra, tá? Pessoas mais bonitas, elas tendem a se dar ao luxo de mostrar quem são, e geralmente o próprio ambiente tende a educar essas pessoas a serem mais nojentinhas mesmo, né? Mais tóxicas, mais desagradáveis, mais nariz em pé e tal. Às vezes até o próprio ambiente familiar, tá? O irmãozinho mais bonitinho, tá? Ele costuma ser mais bem tratado pelos familiares em geral, até mesmo pelos pais. Isso é um fato, tá? Isso já foi testado. E assim, isso também tem uma questão de gênero envolvida aí, né? Os pais eles tendem a tratar muito melhor em todos os sentidos a menina do que o menino.
Isso tem até senso. As meninas elas saem de casa mais tarde, começam a trabalhar mais tarde, recebem mais recursos dos pais em geral, e o filho, geralmente mais bonitinho, ele tende também a receber esses recursos. E aí muita gente pode dizer, ai meu Deus, brutal, Black Pill. Tipo, cara, eu parei de sentir, sabe? Eu parei de investir emocionalmente na informação. Para mim o mundo é assim, as coisas são assim. Eu não vejo isso como brutal, como se isso fosse algo que abalasse de alguma forma o meu sistema emocional. Eu não vejo isso como uma coisa dura, como uma coisa pesada, como uma coisa negativa. Para mim é o jeito que o mundo é, as coisas são. É por isso que eu digo que a Black Pill, no geral, ela é meramente um estado emocional. Ela não é argumento, ela não é filosofia, ela não é uma escola dialética, ela não é nada além de estado emocional em relação à informação. Você recebe a informação de que o mundo todo é aparência, as coisas giram em torno de aparência, que seus pais tendem a tratar o seu irmão mais bonitinho que você melhor, e o que você faz com essa informação é que define o seu estado de pílula, tá ligado? Se você achar isso engraçado, aí vai ser a Honk Pill, como a gente chama. Se você acha isso brutal, que geralmente é o sentimento mais comum, porque pô, você espera dos seus pais ali uma virtude, uma ética, né, em relação à criação dos filhos, porque você confia neles, então você espera que eles vão ser igualitários, que eles vão ser virtuosinhos e tal, e geralmente não é assim. Então você se sente meio abandonado, você se sente traído e tal. Então esse padrão emocional que você desencadeia a partir da informação que você recebeu, dos estímulos que você recebeu, né, determina uma cor da tua pílula. A Red Pill também não tem nada a ver com escola filosófica, não tem nada a ver com argumento, não tem nada a ver com movimento, reconstrução da masculinidade, também não tem nada a ver com descobrimento da verdade absoluta, do que é real. No máximo vai ter a ver com o descobrimento de narrativas e argumentos que não são contados socialmente pela necessidade de manutenção de alguma ordem social, sabe? Por exemplo, as coisas que a gente fala aqui sobre profano feminino. É incomum que se fale sobre isso porque é preciso manter o encanto dos homens em relação às mulheres. Eles mesmos querem isso. E daí, quando eles começam a tecer narrativas que fazem mais sentido com o comportamento feminino, com a situação deles em relação a elas e tudo mais, como, por exemplo, o argumento de hipergamia, a coisa do utilitarismo masculino, né, a questão da aparência também, e os caras eles começam a se sentir meio traídos, né, meio que sentem que mentiram para ele. Mas a verdade é que essas informações sempre estiveram ali. Tipo, você sempre viu a hipergamia acontecendo, você sempre viu os homens sendo usados como ferramentas, às vezes até dentro da tua casa, o teu pai sendo instrumentalizado pela tua mãe. Porém, você estava num paradigma mental diferente, sabe? Não é que era escondido de você, é que você não conseguia ver aquilo da forma que você passou a ver depois que você consumiu esse tipo de conteúdo, né? O conteúdo Red e tal. Então a Red, de fato, ela se encaixa mais, por definição, na mudança de paradigma mental. Não é como se você tivesse descoberto a verdade. Não, a verdade ela estava descobrida o tempo todo. Era sua mente que não estava pronta ainda para entender o que você entende hoje. E dizer que hoje o que você sabe é a verdade é muito soberbo, né? Muito arrogante e prepotente dizer que sabemos a verdade. Convenhamos. A Red ela só tem a ver com o processo de amadurecimento, tá ligado? Uma forma diferente de ver o mundo que faz você viver melhor em todos os sentidos, tá? É por isso que eu digo que a Red ela tem que vir para melhorar a vida do cara e não para piorar. Se o cara ele sente que esse conteúdo sobre comportamento feminino, por exemplo, deixou a vida dele pior, a Red não é para ele. É melhor ele ficar em outro paradigma social, é melhor ele se manter num outro estado de visão de mundo, né, que faça ele viver melhor. Então é por isso que uns caras eles não conseguem se adaptar muito bem a esse conteúdo e não tem problema nenhum, cara. Ele prefere ficar em outro conteúdo porque isso faz a vida dele funcionar melhor, tá ligado? E cada um no seu tempo, cada um escolhe o seu ponto de vista e o importante é viver com qualidade, sabe? Tem muito cara que tá casado e se considera feliz. Eu não gostaria de viver a vida dele. Eu acho que ele não vive bem pro meu ponto de vista. Eu não desejaria o que ele vive pro meu pior inimigo. Mas o paradigma no qual ele vive é confortável para ele. E não dá nem pra dizer, não dá nem pra eu ser arrogante e dizer que eu sei o que é melhor pra ele, tá ligado? E dizer que se ele fosse solteiro, se ele fosse MGTOW, se ele fosse Red Pill e não sei o que, ele estaria melhor. Não dá pra dizer isso, velho. É arrogância fatal isso aí. Então percebam como isso tudo entra também na falácia da compensação, né, que o Dr. King citou aqui.
Não é como se você entrasse nesse conteúdo e automaticamente a sua vida melhorasse, sabe? Não tem esse efeito de compensação do tipo, quanto mais você sofre, mais você aprende. E quanto mais você se esforça, mais resultado você tem. Também é a falácia da meritocracia que também entra nessa coisa da compensação, né? Você vai ser compensado pelos seus esforços e pelo seu sofrimento. E vamos conver que o mundo não é bem assim, né? Às vezes você se esforça e você não tem os resultados de um cara que simplesmente ganhou na base da sorte. Ou simplesmente ele não teve mérito nenhum, né? Ele simplesmente nasceu de uma forma ou num ambiente que o privilegiou mais. E veja que não tem brutalidade nenhuma nisso, porque você escolhe ver a brutalidade nisso ou não. Conforme eu fui investigando mais sobre o mundo e tal, e chegando a novas conclusões, eu percebi que a forma com que você enxerga as coisas é escolha sua. Ou pelo menos, se você tem independência emocional suficiente, você consegue controlar as suas reações e as suas impressões sobre o mundo. E eu aprendi isso com o Pleiter Pontes, né? O antigo Kodama, dono do finado canal Angry Fox Pilgrim, lembra que ele fazia lives com o Raccoon? Ele, há pouco tempo, aí se mostrou psicoterapeuta na comunidade e foi trocando ideia com ele e aprendendo mais sobre o ramo dele, que eu aprendi muito disso, tá? E me desenvolvi pra caramba. E é por isso que eu estou numa parceria com ele para, através do link aqui na descrição e no comentário fixado, oferecer a vocês aí um processo terapêutico com 10% de desconto. Justamente para ajudar a nossa comunidade a ter também essa maturidade emocional e essa independência, né? Então, só através do link da descrição e do comentário fixado é que vocês vão ter acesso aí a 10% de desconto em todos os processos terapêuticos do Pleiter. Então essa falácia da compensação que existe no imaginário social coletivo, ou no que a gente chama de Matrix, né, é o que leva as pessoas a acreditarem que vai haver algum tipo de justiça perfeita em algum momento da vida ou no final dela, né? A ideia de que pessoas traíras, que se comportam mal em geral, que são sacanas, que são injustas e mau caráteres, elas vão sofrer a punição cabível para elas em algum momento. Como, por exemplo, a ideia de um juízo final, né? Eu não estou aqui para questionar a fé espiritual nem a religião de ninguém, mas, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, essa ideia de que as pessoas elas vão pagar lá na frente só evita que elas sejam punidas aqui e agora. Imagine se o sistema legal, que já não funciona muito bem no Brasil e no mundo, funcionasse a partir da ideia de que a justiça será feita em algum momento pelo karma, sabe? Pelo efeito de a que se faz, a que se paga, pelas leis do universo, ou uma lei divina que seja. Como é dito na Bíblia, né? Existe a lei de Deus e a lei dos homens, e você não pode confundir as duas. Da mesma forma que essa falácia da compensação de que quanto mais você sofre, mais você aprende, né? Quanto mais você se ferra, melhor você fica em alguma coisa. Ou, por exemplo, você entra num conteúdo intitulado Red ou Black e aí você começa a, sei lá, se sentir um pouco mal com esse conteúdo, né? São narrativas que fazem você não melhorar a sua vida. Você começa a desconstruir ali o seu indivíduo, o seu aprendizado, a sua posição social e tudo aquilo que você imaginava que era correto. E aquilo, na verdade, te faz mal, te coloca no niilismo, faz você se perder. Esse sofrimento todo não necessariamente vai trazer bons frutos, velho. Não necessariamente vai fazer você melhorar de vida, tá ligado? Tem um monte de cara que melhorou, sim. Porém, esse pode não ser o seu caso. Às vezes é só uma nova narrativa que você admitiu pra sua vida, mas a sua vida não mudou, tá ligado? Você continua sendo aquele mesmo cara que antes de entrar nessa narrativa, antes de conhecer esse conteúdo, você não construiu uma nova perspectiva em relação à vida, você não mudou de postura em relação a praticamente nada, você se sente o mesmo de sempre e agora você só sabe umas coisinhas diferentes, você só entende coisas como a sua posição social, a sua postura como homem em relação à sociedade ou mesmo a sua visão sobre o comportamento feminino de forma diferente. Mas assim, não mudou nada na sua vida, tá ligado? Então meio que isso veio pra melhorar, muitas vezes veio pra piorar a vida do cara. Às vezes o cara ficou bitolado demais, às vezes ele perdeu o rumo, velho, perdeu a vontade de fazer as coisas que ele gostava porque ele agora acha ou sente que tudo aquilo que o fazia
ter ânimo de viver hoje não vale a pena, porque é uma mentira, é golpe e nada mais faz sentido senão você ficar trancado no quarto, vivendo sozinho e tal. E veja que eu não tô nem criticando o fato de caras que gostam mais de ficar em casa, sabe? Ele gosta de videogame, esse é o meu caso. Mas o problema aqui nem é muito o que se faz, mas como se faz e como isso interfere na sua vida, na sua saúde mental e física. Eu acredito com certeza que existem caras mais caseiros que vivem melhor dessa forma, tá? E que vivem tão bem quanto, ou talvez até melhor mesmo, do que muitos caras que estão por aí com uma vida social vibrante pra caramba, comendo gente diferente uma vez por semana, viajando o mundo e tal. Eu sei disso, eu sei que existem pessoas que vivem tão bem quanto essas outras, ou até melhor, tá? Isso, pô, é aquela coisa, né? Não é uma compensação. As coisas não são tão retilíneas e simples assim. E as coisas não são compensatórias dessa forma, né? Assim, tem o fato de que existem pessoas que nasceram bonitas e inteligentes, sabe? Ganharam na loteria. Eu não vou dizer na loteria genética necessariamente, porque a questão de inteligência ela também tem várias e várias evidências de que o ambiente no qual você está estimula pra caramba o seu desenvolvimento neurológico, tá? A alimentação, prática de exercícios físicos, um ambiente de qualidade, sabe? Pais que estimulam o seu desenvolvimento psicológico, questões sociais também, socioeconômicas, né? Você nasceu num lar de classe média alta. Óbvio que você vai estar na dianteira aí de um monte de cara que nasceu em classe média baixa ou inferior, né? Inclusive em questão de aparência. Aparência física também, né? É um fato que a sua nutrição e o seu estado socioeconômico aí vai favorecer muito do seu desenvolvimento corporal. O ambiente ao qual você está exposto, né? Se você pode praticar exercícios físicos de qualidade. E existem testes de irmãos gêmeos, sim, que foram criados em ambientes diferentes, com estados socioeconômicos diferentes e se desenvolveram fisicamente diferente. E até características que muitos dizem que são pré-determinadas, como, sei lá, a altura de uma pessoa, o desenvolvimento dos ossos da face, tem a ver com nutrição e ambiente também, como, por exemplo, se o guri joga basquete. O guri joga basquete principalmente na época que ele está crescendo, meu irmão, ele estica. Se ele for sedentário, na época que ele está crescendo, ele costuma ficar mais baixinho, mais gordinho, tá? Isso é um fato, cara, não tem argumento contra fato, tá ligado? Então, ao meu ver, eu acho que tudo se resume a uma boa sinergia que você faz com as cartas que lhe foram dadas, né, com seus atributos iniciais ali, com os seus esforços, tá ligado? Com a sua capacidade de moldar a si mesmo e o seu ambiente. Muito se tem esse argumento derrotista de que se você não nasceu assim ou assado, acabou, né? É fato que você vai ter mais dificuldade do que caras que nasceram em situações melhores em vários atributos, mas Darwin é implacável, né? Se você realmente acredita que acabou pra você porque simplesmente tem pessoas que vivem melhor do que você, aí eu vou ter que concordar com o Epi, né? Na minha opinião, você não tem que mudar de pensamento, não, cara. Você tem que viver assim mesmo, porque é um bem para todos que você realmente acredite que acabou para você e que você viva de surto aí no seu quarto, achando que para você já era, não tô nem aí. Não quero mudar sua mentalidade, tá? Por favor, continue assim. Esse é o seu lugar. Mas enfim, né, senhores? Esse é o conteúdo que eu queria gravar aqui. Muito obrigado ao Dr. King pela promoção desse vídeo. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.